Olá, gente, muito bom dia. Mais um dia aqui no Devocional. Eu começo todo dia declarando que toda honra, toda glória seja dada a Jesus. De frente para minha janela, Pai, eu quero dizer que eu te amo. Eu quero dizer que enquanto voz em mim eu tiver e a tua luz em meu rosto brilhar, eu quero te adorar, Senhor, e proclamar a tua palavra. Eu falo isso olhando para o céu, tem uma janela aqui, onde eu ministro todos os dias o Devocional, tá? Bom dia para você que está aí, um bom café da manhã. Nós estamos nessa semana onde o mundo se curva para o carnaval, mas nós queremos se curvar para o único e verdadeiro Deus, que é o Deus da Bíblia. Então dê bom dia para ele aqui nos comentários, diga bom dia Jesus, eu te amo, louvado seja o teu nome, eu te adoro, bendito seja o Senhor. Convide Jesus para hoje estar presente no seu dia. Talvez você ficará em casa, vai trabalhar, está de home office, ou hoje você vai descansar, limpar a casa, ou só assistir uma televisão, não importa o que você vai fazer, que Jesus ele esteja presente na sua vida. E lembre-se, nós somos o profeta da nossa vida, tá? Todo dia estar aqui começando o dia dizendo: Pai, eu entrego, eu consagro o meu dia ao Senhor. Eu tenho o hábito de dizer que o devocional diário, ele é o dízimo do dia, não o dízimo financeiro, mas o dízimo de vida. O primeiro momento do dia, a primeira oração, a primeira fatia do dia, eu dou a Deus, eu dedico a Deus, eu honro a Deus, eu consagro a Deus. Olha que maravilha, e faremos isso 365 dias do ano. Gente, e bom dia para você, deixa o seu bom dia para mim também. Eu separo um minutinho do meu dia à noite para ler os comentários. Algumas pessoas aqui, eu até já gravei o nome, que todo dia você está ali. Eu sou a Maria, de Rondônia, e estou nesse devocional fielmente. E que seja bênção na sua vida, que seja de fato estrutura. Você está com a sua Bíblia aberta num feriado estendido. Isso não é lindo? Existem livros de devocional muito lindos, gente. Inclusive, alguns eu até já li muitos. Mas todos esses livros de devocionais, a inspiração diária dele é a Bíblia Sagrada. Consegue entender isso? Por que não fazer o devocional direto na fonte, que é a palavra de Deus? E olha, Deus é tão maravilhoso que ele fala com cada pessoa de uma maneira diferente. Às vezes eu estou lendo o devocional, a gente está lendo a Bíblia e Deus está falando na minha boca, e às vezes vem aqui na tua mente, Deus começa a falar com você. Deus também fala, ele fala com aquele que abre o coração. Deus fala com aquele que está pronto a ouvir, tá? A leitura bíblica hoje vai ser o livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 6, tá, gente? Capítulo é um número maior e versículo é um número menor. Às vezes você diz assim: poxa, eu gostaria de ler a Bíblia toda. Que maravilha! Vai chegar um dia que você vai ler a sua Bíblia toda. Mas não tenha pressa em fazer isso acontecer, tá? Eu falo isso de uma maneira pura, sincera. Tem gente que já leu a Bíblia 2, 3 vezes, ou até mais, ou lê todo ano e não a pratica. Lembra quando Jesus disse que aquele que constrói a casa sobre a areia é como aquele que ouve a sua palavra, mas não a pratica? Que quando vem o vento, vem a tempestade, leva e a casa cai. Então a gente, às vezes aqui no devocional, vamos ler um versículo, um salmo, um capítulo, vamos entender os passos de Jesus, atitudes de discípulos, dos apóstolos. Nós vamos começar a compreender a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Antigo Testamento antes da vinda de Jesus, o Novo Testamento após a vinda de Jesus, o que isso mudou, o que isso traz para a gente, o nosso crescimento espiritual. Então, eu torno a dizer, gente, não é um curso de teologia, de geografia, história da Bíblia, não. É um momento de comunhão mesmo, de relacionamento, que você separa de 10 a 15 a 20 minutos e diz assim: eu vou ler a Bíblia com o Luiz Guilherme, com o pastor Luiz Guilherme, eu vou absorver isso, eu quero a palavra, eu quero ser pastoreado. Então você estar aqui é você dizer: eu quero o Espírito e não somente a letra. Eu recomendo que você tenha uma caneta marca-texto e você possa ir anotando. Imagina no final do ano, no último dia de dezembro, você abrir a sua Bíblia, começar a folhear e você vê um monte de anotação, sua Bíblia toda marcadinha. Isso é maravilhoso, gente. Isso é gratificante. Isso é um salário para mim. Poder saber que está se levantando uma nação apaixonada pela Bíblia. Mas hoje vai ser Atos, capítulo 6, versículo 8. Nós vamos falar hoje sobre Estevão diante do Sinédrio.
Eu quero falar hoje sobre esse homem chamado Estevão. E esse episódio em especial. Mas antes de ler, como é o meu hábito, eu convido você a orar comigo, tá? Pedir discernimento, porque a Bíblia não é como um livro comum. Gente, olha só, quando eu leio um livro de devocional, quando eu leio um livro de qualquer segmento, no momento que eu estou lendo aquelas palavras, eu estou absorvendo para mim o espírito daquele escritor, a ideia daquele escritor, o pensamento daquele escritor, a teologia daquele escritor. Então, no momento que eu leio a Bíblia Sagrada, eu estou inserindo, trazendo para a minha vida a ideia, o discernimento do Espírito Santo. Amém? Então, feche os seus olhos, se possível, põe a mão em cima da Bíblia e comece dizendo assim: Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço, te dou graças por mais um dia na tua presença. Diga: Pai querido e amado, eu te agradeço por ter essa igreja no meu lar. Eu te agradeço por estar hoje com a minha Bíblia aberta. E eu quero te agradecer também, Senhor, até pelos problemas que eu estou vivendo. Muitos deles eu não sei nem o porquê, ou eu não consigo entender por que eu estou vivendo. Mas eu sei que tu tens um propósito na minha vida. Diga: Senhor, eu abro o meu coração, Pai. Como diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que o Senhor está à porta batendo. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, o Senhor entrará. E o Senhor ceará conosco. Eu abro a porta do meu coração, nesse momento, para a tua voz. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Vamos começar pelo versículo 8, gente. Capítulo 6, eu vejo que às vezes tem gente que fica perdido quando eu falo capítulo, versículo. Capítulo 6, versículo 8. Versículo é um número pequenininho. Estevão, cheio de graça e de poder, graça, misericórdia, graça, compaixão, graça, o auxílio de Deus. Olhe para mim, a graça é o auxílio de Deus. Quando eu venho aqui, calma gente, respira um minutinho, tá? Eu sei que você já quer continuar lendo, tá vendo? É sobre isso que eu estou dizendo. Às vezes eu estou sendo direcionado para te abençoar e você quer continuar lendo. Luiz Guilherme, eu estou com pressa. Vai fazendo o devocional então no fone de ouvido, põe no carro, mas você tem que desacelerar um pouco. Calma. Graça é a misericórdia, é o favor de Deus. Por exemplo, eu venho aqui fazer o devocional e você diz assim: olha, eu me sinto tão bem, eu sinto uma paz, eu vejo o brilho de Deus aí no Luiz Guilherme. Quando você fala, eu consigo sentir Deus. O que seria isso? Um dom? A graça de Deus. É o favor de Deus na minha vida. É a graça de Deus, mesmo na minha fraqueza, mesmo diante das minhas falhas, tá? Porque eu sou ser humano como você. Se você ficar o dia todo comigo, você vai ver falha, você vai ver erro. Você não vai ver desvio de caráter, porque desvio de caráter não condiz com aquilo que eu estou pregando. Mas eu tenho certeza que se eu ficar com você o dia todo, eu vou ver também muita falha, muito erro. E talvez muita coisa que você sabe que só Deus conhece. Mas onde eu quero chegar é o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus que impulsiona a gente a abrir a Bíblia e ler, se relacionar com Cristo, ter intimidade com Deus, conseguir entender a voz dele. A graça de Deus faz a gente orar e crer que o pedido vai ser atendido. É o favor de Deus, é a misericórdia de Deus. Então a graça do Senhor estava sobre Estevão. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu vou grifar essa parte do versículo 8. Se você quiser, eu te convido a fazer o mesmo. O versículo 9 continua: Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam contra Estevão. Versículo 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, veja que a Bíblia quando diz aqui, e ao Espírito com letra maiúscula. Então se refere ao Espírito de Deus dentro de Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Ele não falava por ele, mas ele falava pelo Espírito de Deus. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem
proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões, os escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas. Eu vou grifar essa parte, que diz que contra Estevão apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, colocaram os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Olhe para mim um minutinho. Vamos se conter hoje até o versículo 15. Estevão, ele falava em nome de Deus, pela graça e de poder. A graça vem pela misericórdia de Deus sobre cada um de nós. Consegue compreender isso? E o poder vem pela fé. Escreva aqui abaixo: o poder vem pela fé. O poder que nos impulsiona a profetizar sobre a nossa vida. Todo dia eu tenho dito, nós somos o profeta da nossa vida. O poder que nos impulsiona a declarar unção de cura, tá? Estevão não está mais entre nós, mas hoje quem está entre nós? Luiz Guilherme, a Maria, o Antônio, o Pedro, você que está aí. Então você, pela graça e pelo poder que se conquista dia após dia através intermédio da fé em Deus, é que recebemos essa autoridade para declarar, ministrar, profetizar, falar com sabedoria, como Estevão falava. Falar no Espírito, lembra? No Espírito quer dizer o Espírito de Deus, como Estevão fazia. E procuraram alguma coisa para condenar Estevão, mas não acharam, tiveram que pagar, levantar falsa testemunha, mentir contra ele. E quando levaram Estevão, quando olharam para o rosto dele, viram ali a própria presença de Deus em Estevão. O devocional é para trazer para você a presença de Deus no seu brilho, no seu olhar, no seu agir, no seu pensar, no seu tocar. A presença de Deus dentro de nós, ela não faz a gente ser perfeita, porque perfeita é só Jesus, mas ela nos impulsiona a viver uma vida de santidade. Ela nos impulsiona a crer que dias melhores virão. Ela nos impulsiona a profetizar todo dia sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Ela nos impulsiona a viver na justiça, a viver na verdade. Estevão, ele viu que estavam caluniando, estava sendo injustiçado, mas ele, com a alma tranquila, ele sabia que o trabalho dele era para com Deus e Deus honraria ele. Você consegue entender que quando nós colocamos algo nas mãos do Senhor, um problema, uma tribulação, um problema familiar, às vezes até um filho que está viciado, uma situação que tira a tua paz, você vem e diz assim: olha Deus, eu decido colocar isso nas suas mãos, movido pela graça, que é a misericórdia, eu creio e recebo, e pelo poder que me impulsiona a declarar, a profetizar, a ministrar, a liberar a palavra de vitória, eu creio que o Senhor cuidará de tudo. Então eu passo a ter paz de espírito. E não há dinheiro no mundo que pague a paz de espírito. O que eu quero, através do Espírito de Deus, falar com você nesse momento? Que Estevão, mesmo fazendo o que era correto, mesmo fazendo o que era justo, mesmo obedecendo o chamado dele, tá? Cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de poder, ele falava no Espírito, não impediu ele de passar pela injustiça. Não impediu ele de viver uma situação que ficou registrada para que viéssemos entender que o fato de ter Deus na nossa vida, o fato de ter uma aliança com o Criador, o fato de convidar Cristo todo dia para entrar, para reinar, para habitar na nossa vida, não impedirá que venhamos passar, muitas das vezes, pelo vale da sombra da morte, que venhamos passar pelo dia mau que Jesus disse que teríamos, que venhamos passar por tribulações, mas quando estamos em Cristo, na graça e no poder, e movidos pelo Espírito de Deus, naquilo que cremos, falamos e profetizamos, então nós temos a certeza de que Deus está cuidando de tudo. E até quem tenta atrapalhar ou se levanta, cai, porque aquilo que é de Deus, abençoado será. Então, às vezes, você abre a Bíblia, lê a Bíblia,
Alguns de vocês estão vivendo a bênção do dízimo e você diz assim: eu estou dizimando, eu estou semeando, eu estou jejuando, eu estou orando. Eu estou até na Santa Ceia aqui com você, Luiz Guilherme, uma vez por ano, mas parece que a minha vida está virando uma bola de neve. Se você está na graça, se você está revestido de poder, se você está revestido no Espírito, então você pode confiar que dias melhores virão sobre a sua vida. Não há o que temer. Não tenha medo do dia de amanhã, porque Deus já está lá. Acalma esse coração. Você sabe a quem você está servindo. Você sabe, aliás, quem você está servindo. E você sabe a quem todo dia você abre o seu coração e você diz: Pai, pode entrar, pode reinar e pode habitar, porque a minha vida é tua, te pertence, a ti seja toda a honra e toda a glória. E quando você recebe essa presença, tem um encontro com a presença como Estevão, onde você vai, você transmite o aroma de Cristo. Eles viram o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Ele transmitiu o brilho do Espírito Santo. No seu trabalho, na sua casa, você passa a ter domínio próprio, calma, mansidão. Você não é bobo, mas você passa a ter discernimento do que falar, de como agir. Inclusive, gente, eu acho que esse seja um momento propício. Se você não tem tido domínio próprio, peça para Deus te dar essa mansidão. Peça para Ele lhe dar discernimento. Peça para Ele te capacitar. Inclusive, se você não participou da Santa Ceia, do último culto no lar, ela vai estar em algum lugar aqui no vídeo. Se tem um tempinho, assista, participe. Vai abençoar a sua vida. Se você não curtiu o meu vídeo também, eu peço que faça isso. É muito importante para mim saber quantas pessoas chegaram aqui. Que Deus te abençoe, que o devocional faça parte da sua vida e seja uma igreja dentro da sua casa. Se você tiver um testemunho da palavra de hoje, se Deus falou com você, eu ficaria muito feliz que você deixasse escrito aqui nos comentários. Um abraço e até amanhã.